galerinha! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de história aqui para vocês no Vitória Ensina em Casa. Preparados? Hoje temos um tema bem legal. História, espaço versus lugar. O que isso quer dizer? Vocês querem aprender junto comigo? Querem saber o que é espaço, o que é lugar e o que isso está relacionado à história? Vamos lá, vamos pensar. Vocês estão lembrados de aulas anteriores? Tá ligado, né? Se não tiver ligado, volta lá no YouTube, certo? E vai fazendo lá, relembrando o que a professora foi falando, para poder a gente entender o que a gente vai falar na aula de hoje, tá certo? Então vamos lá comigo, preste atenção que a aula hoje tá muito massa, tá certo? Vamos lá. Espaço versus lugar. Vamos identificar algumas práticas da sociedade e como ela vem se desenvolvendo durante o decorrer do tempo, tá certo? Até porque a gente está falando de história, então a gente está falando de espaço e tempo, tá bom? Vamos lá junto comigo? Espaço é um conceito histórico, certo? Que nos dá uma representação onde os fatos aconteceram. Ou seja, é naquele espaço, é naquele momento em que a história começou a desenrolar. E como a história foi evoluindo no decorrer do tempo. Tá bom? Então, vejam só. Espaço é um conceito histórico que nos dá uma representação onde os fatos aconteceram. Este pode se definir como a porção do planeta onde se desenvolvem as atividades do homem no seu cotidiano. Ou seja, é ali onde tudo acontece, é ali onde tudo rola, é ali onde a história se desenvolve de acordo com a história do ser humano. Até porque não só a gente tem história, mas o espaço conta a história junto com a gente também, tá bom? Como assim, professora? Naquele local antigamente tinha uma fazenda e hoje tem uma fábrica, uma indústria. Ou seja, aquele espaço, ele contou uma história, ele tem uma história para se contar. Assim como nós seres humanos também, tá bom? Vamos lá, seguindo. E o lugar? O que é o lugar, professora? O lugar pode ser definido como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto de espaço, de forma como são entendidos pela razão humana. Ou seja, o espaço é onde acontece a história e o lugar é aquele espaço que a gente tem mais afinidade, que a gente tem mais carinho em estar ali. Por exemplo, o espaço dentro da sua casa é um lugar afetivo, onde você conta a história de sua família, onde a sua família se desenvolve dentro daquele lugar. Então, espaço é um conceito amplo e o lugar é relacionado à afetividade, ou seja, o sentimento que você tem por aquele determinado espaço, tá bom? O lugar é o espaço ocupado, certo? O espaço só se torna um lugar no momento em que ele é ocupado pelo homem, física ou simbolicamente. Ou seja, é um espaço onde o homem ocupa e cria laços, né? Para contar a história dentro daquele local. E ele tem aquele local, aquele lugar, como algo que faz parte da sua própria história. Então, o espaço tem a sua história, mas o lugar, ele conta junto comigo a minha história. Tá certo? Como, por exemplo, como eu já citei, a sua casa, a sua escola. Quantas e quantas escolas a gente tem aqui no nosso município, onde papai já estudou, mamãe já estudou, vovó já estudou, titios, colegas mais velhos, o irmão mais velho já estudou e se criou uma história dentro daquele lugar, que é o espaço da escola. Tá bom? Deu para entender? Vamos lá. O lugar corresponde ao espaço percebido pelo homem. Também aquele local que remete a boas sensações, a lembranças boas, que possuem um significado bem afetivo. Não é tão bom quando a gente viaja para casa da vovó e aquela avó faz aquela comida bem gostosa que a gente gosta?
que nos lembra a nossa infância, que lembra, né, aquela comidinha gostosa que ela sempre faz, aquela comida que nos traz uma sensação boa. Então, aquele local da casa da sua avó, o local da casa da sua mãe. Quem aqui no gás? Eita, quem estuda aqui de manhã, né, nas escolas, chega em casa, tá aquele cheirinho de almoço bem gostoso. E você lembra que a sua mãe tem aquele cuidado com você. E você sabe que o local da sua casa é um local onde você vai se sentir bem, onde você vai descansar, que traz sensações boas. Então, o conceito de espaço e lugar é isso. O espaço é bem seco, é aquele espaço onde conta uma determinada história. E o lugar é quando a gente coloca sentimentos naquele espaço para contar uma história. Tá bom? Seguindo. Agora vamos para a parte histórica. Tá bom? Vamos lembrar um pouquinho da história. Vocês sabem que há muitos anos atrás existiam os homens pré-históricos, os homens das cavernas, certo? Quem aqui já assistiu aquele filme Os Gruds, né? Que tem lá aqueles homens das cavernas que tinham aquela casa que era feita de pedras, né? Que era dentro de uma caverna. E eles tinham medo até da escuridão, né? Porque eles não conheciam o fogo. Depois, mais pra frente da história, você vai vendo que ele vai conhecendo o fogo. Ou seja, o homem ele vai conquistando o espaço, certo? E aprendendo técnicas novas. No caso, a dominar o fogo. Olha que legal! E proteger eles do ataque de animais, a iluminar a noite. Não é verdade? Então, vamos lá para trás da história, vamos lá para trás. Há muito tempo, a necessidade de abrigo e de segurança levou os seres humanos a usar as cavernas, certo? Para se proteger do frio, dos animais, da chuva. Milhares de anos depois, os seres humanos começaram a construir casas e ali reuniam grupos de pessoas, certo? Que podiam ser familiares, parentes, amigos, para morar e conviver junto com essas pessoas. Então, eles começaram a criar, né, as pequenas comunidades, certo? E começaram também a saber conviver uma com as outras. Aí é quando a gente entra no conceito de direitos, de regras. Por exemplo, o lugar da sua casa. Você tem algumas regras a ser seguida, tem ou não tem? Por exemplo, você chega na sua casa, tá comendo uma pipoca. Você vai jogar o saquinho de pipoca no meio da sua casa? No meio da sua sala? Não. Porque você sabe que você tem que colocar na lata de lixo, na lixeira. Porque é uma regra da sua casa também. Você não pode viver num lugar sujo. Você consegue viver em um local limpo, não é verdade? Onde as pessoas respeitem todo mundo ali dentro, até porque você não vai viver de brigas, brigando, discutindo. Então, assim, dentro de um determinado lugar, de um determinado espaço, quando se cria certos convívios ou certos laços, a gente começa a colocar também limites e regras. E foram que os homens das cavernas também fizeram há muito tempo atrás. Tá entendendo? Então, eles começaram a morar juntos e a conviver e a criar as suas regras para viver bem em comunidade. Aí é quando foram criadas as primeiras comunidades primitivas. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Você já observou a divisão da sua casa? Eita, vamos falar da nossa casa agora? Beleza, vamos lá. Ela pode ter um ou mais cômodos. O que são cômodos, professora? As partezinhas que existem dentro da sua casa. O quarto, a sala, a cozinha, são as partezinhas, tá bom? Ó, aí os cômodos são quarto, sala, banheiro, cozinha, área de serviço, quintal. Há casas que têm jardim também, né? Área de lazer. Todos os moradores podem cuidar da organização e da limpeza da casa. Para isso, certo? Precisa da contribuição, né? E precisa que todos contribuam para seguir regras comuns ali dentro, tá bom? Ó,
É preciso que cada um se responsabilize por alguma tarefa. Eu lembro quando eu era criança, e lá com a minha mãe, meu pai, meus primos também que moravam comigo, cada um tinha um serviço. E era dias diferentes, todo mundo fazia todos, porém em dias diferentes da semana. Na segunda-feira, eu era responsável de lavar os pratos do almoço. Na terça-feira, eu tinha que tirar o lixo de manhã e à tardezinha, né? Porque era a hora que o carro de lixo passava na minha comunidade. Tinha um dia que eu era responsável por varrer a sala. E aí meu pai, minhas primas também eram responsáveis por outras coisas. A gente trocava as funções durante a semana para todo mundo saber fazer tudo. Até porque dentro do nosso lugar, dentro do nosso espaço, a gente tem que saber fazer as coisas bem direitinho também. A gente não pode deixar para fazer de qualquer jeito, tá bom? Então tem que ter a responsabilidade e a contribuição de todas as pessoas que vivem ali naquele lugar, tá? Isso se chama viver bem em sociedade, viver bem em comunidade, tá bom? Era o que os homens das cavernas tentavam fazer também, para organizar aquele lugar onde eles viviam, tá bom? Vamos lá, seguindo. Na rua, qualquer pessoa pode circular, é ou não é? A gente vai na rua ali da casa da gente, tem todo tipo de gente passando por ali. Então, é livre, é público, é um espaço público. Todo mundo pode passar, pois é um espaço público. Mas nem todos podem entrar na sua casa. Qualquer pessoa que passa na rua, eita, eu vou entrar nessa casa, vai e entra. É assim, é? Não, porque tem que ter a sua permissão. Até porque ali é o lugar, é o seu lugar. Você tem posse daquele lugar, tá bom? Apenas quem for convidado a fazer isso é que pode entrar dentro da sua casa. A casa é um espaço doméstico particular que pertence a quem mora nela, tá bom? Quando você vai fazer compras em um supermercado, por exemplo, é possível circular livremente por esse local. No entanto, ele não pertence a você, nem é administrado pelo governo. Ele é um espaço privado, mantido pelo seu proprietário. É quando a gente vê que existem os espaços públicos e existem os espaços privados. Tá bom? A sua casa é um espaço privado. A rua é um espaço público. O supermercado é um espaço privado, até porque você só pode levar as coisas dali de dentro quando você compra, não é? Então, aí eu trouxe alguns desenhos aqui para vocês, ó. Foca aí nos desenhos para esses alunos verem, tá? De exemplos de espaços públicos e privados. Eu tenho uma casa, tá? Eu tenho um supermercado, eu tenho loja, tá bom? Onde esses espaços aí eu posso ter como espaço privado ou doméstico. Dentro desses espaços aqui, qual é o espaço doméstico? Isso, a sua casa. A sua casa é um espaço doméstico. E qual é o espaço privado? Porque também existe essa diferença, tá, pessoal? Espaço público, espaço privado e o espaço doméstico. Então, espaço privado é o supermercado, a loja de roupa, entendeu? O shopping, porque você precisa pagar para poder estar ali, tá bom? Ok? Ou se você quiser adquirir alguma coisa, você precisa pagar. Dentro da sua casa é um espaço doméstico, é um espaço onde você é proprietário, mas você não precisa comprar nada de dentro da sua casa, né? Até porque tudo ali já é seu, tá bom? Vamos lá. Passando, lugar de viver. A casa é um lugar de convivência, em que as pessoas estão ligadas, estão ali, ó, entrelaçadas umas às outras, tá bom? Pelo afeto e pela vida em comum. Em todos os lugares do Brasil, há uma grande variedade de moradias adequadas ao clima, às condições econômicas, ao tipo de terreno e às preferências de quem vive em cada uma delas. Vocês já ouviram falar que existem vários tipos de casa? Por exemplo, existem aquelas casas que são palafitas porque ficam à beira de rios, certo? Existem os prédios, apartamentos, que é uma casinha em cima da outra. Existem as casas, as ocas, que é aquelas casinhas de índio, não é verdade? Então, existem vários tipos de moradia. Então, são vários tipos.
de residências, de espaços domésticos que podem existir dentro desse aí do nosso mundo da geografia, tá certo? Vamos lá. O direito à moradia. Todo ser humano, individualmente ou em família, tem o direito de dispor de um espaço habitável. Todo mundo tem direito de ter um lugar para viver, a uma moradia. Favorável à sua saúde e ao seu bem-estar, bem como a liberdade de escolha do lugar onde você queira fazer residência, dentro do quadro de condições econômicas, porque eu queria muito ter uma casa naquele local, mas às vezes a minha condição financeira não permite. Mas eu posso sim trabalhar, eu posso conquistar aquele espaço. Mas você tem direito à moradia? Sim. Todos têm direito de um lugar para viver, tá bom? O homem deve participar o mais diretamente possível de toda decisão referente ao seu quadro geral de vida. A escala humana autêntica deve garantir intimidade e a dignidade do homem de ter o seu lar, o seu habitat, a sua residência, tá certo? Então, todo brasileiro tem direito à moradia e viver feliz. Olha esse desenho aí, foca nesse desenho para a gente comentar um pouquinho sobre ele. Eu também sou brasileiro e não sei o que é viver feliz, tá bom? Então, às vezes na nossa sociedade a situação econômica é bem diferente. A geografia ela vem explicar para você, a história ela vem explicar para você também o que é e como se deu, né? Todo esse processo de ocupação do espaço. Mas muitas vezes o espaço não é bem dividido. Às vezes quem tem mais é muito ambicioso e não quer dividir com quem tem menos. E aí sim, é por isso que a gente vê essa divisão tão grande de pessoas sem casa, morando debaixo de pontes, morando nas ruas, onde a gente sabe que é direito do cidadão ter um lugar para viver. Triste essa realidade, né não? Quantas e quantas vezes você já foi aí na rua, já andou e tem pessoas que não têm um lugar para viver. É triste essa situação, mas infelizmente existe por conta da situação financeira do brasileiro. Tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que não têm. E quem tem mais muitas vezes nem quer dividir, né? Não quer nem ajudar. Mas vamos lá, prosseguindo. Aí está o nosso Mapa Mundi, certo? Uma das aulas de geografia eu vou trazer aqui para vocês, para a gente conhecer os tipos de mapas que existem. Mas olha aí o nosso Mapa Mundi, com várias situações de ocupação de espaço, onde todo o nosso mundo ele é ocupado. Ele é ocupado por elementos naturais ou por elementos humanizados, né? Onde se conta uma história no decorrer do tempo. Tudo evolui, tudo cresce e tudo vai contando uma história e desenhando a nossa história dentro da humanidade, tá bom? Seguindo, hora da atividade. Quem está preparado para a nossa atividade hoje? Tá preparado? Vamos lá? Presta atenção, se liga aí que tem desafio, tá bom? Vamos lá. Uma moradia digna. Olhem aí esse desenho. Pai, eu quero morar naquele mundo. Olha o que o menino está dizendo. Foca aí, produção, foca aí nesse desenho para os alunos verem. Pai, eu quero morar naquele mundo. Vê só. O que vocês estão vendo e o que vocês acham que isso pode passar de mensagem para você? Então, qual é o desafio da aula de hoje? Você vai pegar seu caderninho de história e vai escrever aí o que é que essa imagem está passando para você, aluno. Qual é o sentimento que você está aí, sentindo ao ver essa imagem? Coloca no caderno, se quiser desenhar, pode até desenhar também, tá bom? Então, coloca aí no teu caderno, tira foto, mostra a tua professora para ela ver que você também está pensando na situação financeira, econômica da nossa humanidade e vendo que os espaços existem, os lugares também existem, que são duas coisas diferentes, que contam uma história diferente, mas que nem todo mundo está tendo direito. Direito legal, direito na Constituição, tá bom? Então, fica aí o desafio para você, aluno, refletir nessa imagem, tá bom? E aí, a nossa revisão do dia de hoje.
foi falando justamente um pouquinho sobre isso, sobre a diferença entre espaço e lugar e o que o espaço conta dentro da nossa história. Não é verdade? Está falando de história. Vocês perceberam que história está casando um pouquinho com geografia? Daqui a pouco ela vai começar, a desvincular, porque a gente vai começar a contar a história do nosso mundo, a história do ser humano aqui, dentro desse mundão de Deus, né não? Então, tá aí a nossa revisão do dia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido bastante a aula de hoje, aprendido bastante. Se liga em todas as dicas, se liga em tudo que a gente falou aqui na aula. Não perde um só desafio. Faz as atividades bem direitinho e a gente vai se encontrar na próxima aula. Tá certo, pessoal? Deixo aqui o meu abraço, tá bom? Fiquem com Deus, curtam bastante aí a escola, a volta às aulas, aprendam, foquem. Olha o foco. Vamos embora correr atrás do prejuízo, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.